Acabei de assistir o trailer de O Alto da Compadecida 2 e sim, sinceramente, eu tô com medinho. Bateu aquele medo. Sinto o cheiro de panfletagem política. Esse meu perfil é dedicado a falar sobre as visões de mundo, sobre a importância dessas visões, como é que elas se revelam nas histórias. Porque você, roteirista, vai escrever ou já está escrevendo sua história com base na sua visão. O Alto da Compadecida é uma obra do Ariano Suassuna. Eu assisti o primeiro filme algumas vezes e eu lembro que ele soube revelar muito bem a visão de mundo da maioria do povo brasileiro, que é essa visão religiosa. Claro que o primeiro filme apresentou outras questões também. Outros temas foram revelados. E assistindo o trailer do segundo filme, eu percebo que essa visão ainda está presente. Juntamente com aquela magia que aparece ali no humor dos personagens. Sabe aquela atmosfera do primeiro filme? Então, eu percebo que ela ainda está presente no segundo. Porém, um outro elemento aparece em O Alto da Compadecida 2, que é a questão política. E, roteirista, não há nenhum problema se o seu filme vai tratar de uma questão política. A grande questão é se há a panfletagem política. O que é panfletagem? Quando o roteirista, ele deixa de ser imparcial para ser parcial. E aí eu quero trazer isso para o nosso contexto, para o contexto atual do Brasil, onde nós vivemos num país em que as pessoas já escolheram os seus lados, elas já têm a sua ideologia política muito bem definida. E quando uma obra, como essa especificamente, ou seja, O Alto da Compadecida 2, se ela traz essa questão política e ela não é imparcial, ou seja, quando ela define, quando ela escolhe defender um lado, isso prejudica a obra, isso vai prejudicar a obra. E por que isso acontece? Pode reparar, roteirista ou cinéfilo. Todo filme mostra uma visão se sobrepondo à outra. Todo filme revela pelo menos um conflito, certo? Esse conflito vem porque o antagonista tem uma visão e o protagonista tem outra visão. Tanto o antagonista quanto o protagonista representam milhões de pessoas. E quando o filme resolve ser panfletário, ou seja, quando ele escolhe um lado, significa que ele vai defender uma ideia, ou seja, o roteirista vai criar um personagem que vai representar milhões de pessoas e ele vai criticar uma outra ideia, ou seja, ele vai criar um personagem que é o vilão, que vai representar outras milhões de pessoas. E é aqui que mora o perigo, porque se o roteirista não entende muito bem sobre a visão de mundo que ele está criticando, significa que esse personagem vai ser estereotipado, significa que ele vai ser raso e que as pessoas não vão se identificar com ele. E eu te faço uma pergunta, você gosta de ser criticado? Você gosta de ser mal representado? Não, ninguém gosta. E o Alto da Compadecida 2, ele tem como base uma visão que representa milhões de pessoas nesse Brasil. A gente sabe que a maior parte dos filmes brasileiros apresenta essa questão política. Quando os roteiristas fazem isso, eles sempre maximizam um lado e minimizam o outro. Eles elogiam um lado e criticam o outro. Ou seja, obras como essa, histórias, filmes como esses, acabam sempre sendo panfletários. Presta bem atenção, roteirista ou cinéfilo. O discurso do cinema, ou seja, o poder do cinema, está na imagem e não na palavra. Então, existem certas coisas, numa obra, num filme, etc., que devem ser mostradas através da imagem. Claro que existem outras questões que são importantes, que devem aparecer na palavra, ou seja, nos diálogos. E esses diálogos devem colaborar, ou seja, fazer com que o público entenda o poder da imagem, o discurso que está na imagem. Então, novamente, não há nenhum problema quando o filme trata de uma questão política, quando ele apresenta um tema religioso, ou seja lá qual for o tema, independente. A grande questão é quando o roteirista não entende muito bem da visão que ele vai criticar. Porque se ele não conhece muito bem, se ele não conhece com profundidade, ele não vai saber criar um personagem que representa essa visão e que represente milhões de pessoas que acreditam também nessa visão, que também tem essa visão. O Alto da Compadecida 2 foi escrito por Guy Arraes, Jorge Furtado, João Falcão e Adriana Falcão. E esse primeiro trailer já me deixou com um pouquinho de medo. E você, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários.